Oi gente, tudo tranquilo? Eu sou Priscila Duarte, simbora então para mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu quero falar para vocês como foi casar com apenas 19 aninhos e se eu me arrependi disso. Então, se você gostou do assunto de hoje, já deixa aquela curtida aí pra mim, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo e deixa aqui também, aqui embaixo, o seu comentário, a sua experiência assim que você terminar de assistir esse vídeo. E se você quiser me seguir lá no Instagram, o link que vai direto pro meu Instagram tá aqui no primeiro comentário desse vídeo. Gente, eu sempre quis casar cedo. Sempre. Eu lembro de ter visto a Bruna Carla casando com 18 anos. E eu achei aquilo um máximo. E eu queria também me casar aos 18 anos. Acreditem se quiser. E assim, embora os meus pais tivessem diferenças, né, dificuldades e tal, eles tinham um casamento bem legal, sabe? Eles nos conseguiram passar pra gente valores bem legais de família. Então, assim, eu nunca vi o casamento como um problema. Eu sempre vi como uma maneira de compartilhar a vida, de fazer a família crescer. Então, pra mim, o casamento era uma coisa super positiva. E eu tive 2 namorados antes do Pedro. E esses 2 namorados, eu namorei com a intenção de casar, mas acabou não dando certo. E sem problemas. Só que eu acabei perdendo, gente, a minha paciência de namorar. E aí, depois que eu terminei com esse meu segundo namorado, eu tinha acho que 17 anos, eu não me lembro agora exatamente. Mas eu simplesmente falei com a minha mãe, eu acho que eu tinha 17 anos, se eu não me engano. Eu simplesmente falei com a minha mãe que o próximo namorado que eu tivesse seria de fato para casar e que eu ia namorar e já marcar assim a data do casamento. Minha mãe ficou bem assustada, que embora, né, ela achasse bacana tudo isso, ela ficou com medo de eu casar com qualquer um que eu visse pela frente. Então ela falou assim: Priscila, não é pra tanto, calma, vai devagar, né? Ela ficava falando assim. Mas ela também sabia que eu não ia fazer uma cagada dessa, né? Ela tinha me ensinado as coisas direitinho, enfim. E eu também comecei a colocar princípios ali de como que eu queria e tal. Enfim, eu queria que realmente fosse alguém de Deus e a minha família tivesse a aprovação da minha família, que todos percebessem ele também, que ele era alguém de Deus pra mim, alguém bom realmente, porque só a gente às vezes não consegue detectar. E aí, minha gente, aconteceu que com 18, no ano em que eu ia completar 19, eu tava quase 2 anos solteira, é isso mesmo, eu conheci o meu digníssimo marido, Pedro. E em 1 ano e 2 meses a gente casou. Então, quando eu casei, eu tinha 19 para 20 anos. Eu casei dia 2 de maio de 2013 e eu tinha 19 anos ainda. E eu faria 20 anos no mesmo ano, em agosto. E eu fiz até um vídeo sobre isso já também aqui no canal e eu vou deixar linkado aqui, vou deixar aqui na descrição o link para vocês poderem irem ver de fato os detalhes sobre a nossa história. Quem sabe um dia eu consigo trazer o Pedro aqui pro canal, porque ele é mega tímido, pra gente poder contar juntos essa história. Mas já tem um vídeo aqui contando melhor, eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês poderem acompanhar mais detalhes. Só que o que aconteceu, minha gente? O que ocorreu? Vamos falar agora as partes negativas. E aí, assim, gente, poucos meses depois que a gente começou a namorar, pouquíssimos mesmo, não me lembro agora quantos meses exatamente, a gente já começou a correr para organizar as coisas do casamento mesmo. Então a gente já marcou data de casamento e tal, enfim. Então foi tudo realmente muito rápido. E acabou que na nossa cabeça, né, não tinha maturidade. Eu achava que tinha maturidade, uma coisa também que eu percebi, uma coisa que eu também percebi também casando cedo, que eu achava que eu era madura, mas na verdade eu não era tão madura assim não. Até que eu não era tão ruim, sabe? Até sabia algumas coisas, mas da vida no geral, mas eu na verdade, gente, era muito imatura mesmo, muito mesmo. Então eu e ele na nossa maturidade, só que não, a gente não conversou nada sobre o futuro, do que a gente queria, os nossos planos e tal, metas, ou seja, nós casamos de maneira desorganizada no sentido de projetar, de projetos para o futuro, sabe? E assim, gente, eu sempre fiquei super à vontade com o Pedro, então a gente não teve muita dificuldade essa questão de adaptação, assim, eu já sabia muito do jeito dele, ele já sabia muito do meu jeito. Então, embora a gente foi criando essa maturidade, né, através com os conflitos que iam sendo gerados e tal, a gente não teve muito problema, assim, de convivência, porque eu sempre fiquei muito à vontade com ele, eu sempre fui muito eu, e ele também sempre foi muito ele. Então a gente já sabia mais ou menos o que esperar um do outro. A gente já sabia no que a gente ia ter problema, no que a gente não ia ter problema. A gente já sabia mais ou menos. Então nesse quesito aí de conflitos, a gente não tinha muito. Também na questão das coisas de casa, né? Tem muitas meninas que casam sem saber cozinhar, sem saber fazer nada, passar roupa, sei lá o que. Eu não sei passar roupa até hoje, mas tudo bem.
sem saber fazer as coisas de casa, sem saber fazer uma compra de mês, sem saber organizar as finanças da casa e tal, sabe? Sem saber realmente coordenar uma casa. Como a minha mãe sempre trabalhou fora, a mãe também sempre teve o cuidado de me passar essas coisas no geral, e eu sempre ajudei minha mãe em tudo, a gente era parceira mesmo. Eu só nunca fui muito de lavar roupa, por isso que eu, inclusive, manchei milhares de camisas do Pedro, porque realmente uma coisa que eu não aprendi foi lavar roupa, costurar e passar. Não é que eu não aprendi, eu fazia, mas vamos dizer que não é a minha maior habilidade. Então eu acabei me dando mal nessas áreas. Mas no geral, eu era uma dona de casa razoável. E aí você tá pensando, mas o Pedro também tinha que ajudar. Sim, gente, mas ele é que trabalhava fora ali todos os dias. E eu trabalhava por conta própria e não era todos os dias. Então foi o nosso combinado que eu faria a maior parte das coisas da casa. E eu me dava super bem. Eu sempre adorei fazer mercado, fazer feira. Adorava fazer listas e tal, então pra mim eu levava de boa. Então, gente, quais foram as minhas maiores dificuldades de ter casado tão nova? Eu tive algumas dificuldades, mas acho que eu posso destacar, assim, algumas, sabe? Algumas que ficaram muito marcantes. Eu achava que eu não era nada mimada e que eu achava que eu não era nem um pouco mimada. Mas no casamento, gente, eu descobri que eu era, sim, bastante mimada, daquelas de quase bater o pezinho. Então eu ficava assim muito querendo controlar o Pedro o tempo todo, as atitudes dele, a maneira que ele falava. Quem conhece o Pedro sabe que ele é tímido, então ele não chega assim muito expansivo, ele é mais assim, sabe, na dele. E eu queria que ele chegasse expansivo, eu ficava falando, cobrando ele em casa, e isso só pioravam as coisas. Então eu tive muita dificuldade de perceber que eu era um pouco mimada e que eu tinha que parar de ser controladora, de querer controlar tudo. E hoje em dia eu já sei, vamos dizer que eu sei um pouco manipular as coisas de uma maneira mais assim, sabe, né? Dando aquelas dicas e acabo conseguindo administrar um pouco melhor, assim, esse jeito do Pedro, jamais assim. E acabo até conseguindo realmente que ele faça a minha vontade, entre aspas, mas eu entendi que não tem que ser tudo do meu jeito, então eu tive muita dificuldade pra compreender isso. Eu era mimada e não sabia. Tô abrindo aqui o meu coração pra gente ficar íntimas. Acabou outras duas dificuldades que eu tive, que essas foram dificuldades assim mais gritantes, sabe? Que eu realmente gostaria de ter feito diferente mesmo. Porque, primeira coisa, gente, projetado melhor o meu futuro, assim, pessoal, sabe? Aquilo que eu queria fazer pro futuro, os meus projetos e tal. Não que eu ache que você só pode casar quando você tem tudo pronto, quando você tem casa, carro, um super emprego, fala 3 línguas diferentes. Não, gente, eu acho que sim, eu acho que a gente pode casar tendo o básico pra sobreviver, é claro, né? Porque ninguém vive só de amor. Mas de repente, sem terminar uma faculdade, sem terminar um curso e tal, dá pra você casar assim. Mas eu acho que o que a gente não pode fazer é casar sem ter pelo menos um caminho pra seguir. Porque o que acabou acontecendo comigo foi que eu ficava muito confusa em relação àquilo que eu tinha que fazer. Eu comecei a fazer uma faculdade de Direito, tranquei a faculdade de Direito, aí eu abri a minha empresa que deu super certo por quase 7 anos, mas eu acabei fechando ela porque no fundo eu sabia que não era aquilo que eu queria fazer. Então eu acabei remando muito e perdendo tempo. E no casamento não dá muito pra você perder tempo. E quando você perde tempo, você também perde dinheiro. E acaba que você perde tempo, dinheiro e você acaba prejudicando o orçamento da sua família, o tempo da sua família. E isso acabou acontecendo muito assim com a gente, sabe? Eu acabava perdendo tempo e confusa com as minhas questões e tal e tudo mais, eu não definia exatamente o caminho que eu ia seguir. Não que, como eu falei, não que pra você casar você tem que estar com tudo assim, meu Deus, tudo maravilhoso, mas pelo menos projeta o seu futuro, faça ali, desenhe um caminho que você quer fazer, porque aí você, pelo menos no casamento, você não vai ficar confusa. Você vai saber o que você quer, você vai se correndo atrás e os dois vão alcançando aquele objetivo. Agora, quando você casa sem saber o que você vai fazer, aí é pior ainda, porque você perde tempo e foi o que acabou acontecendo comigo. E uma outra coisa também, que eu também me arrependo, e que o Pedro também se arrepende, é da gente não ter sentado pra projetar realmente quais eram as nossas metas. Tô abrindo aqui pra vocês, gente, essas coisas, porque pra vocês realmente não errarem, vocês que estão aí, vão casar daqui a pouco, sabe, ou que, sei lá, já casaram, mas não casados há pouco tempo. Eu acho que isso são coisas que são muito importantes, porque aí vocês vão ter um caminho, vocês vão correr pra mesma direção. Ter sido muito precipitados também em algumas escolhas que nós fizemos, né? Nós compramos o nosso apartamento, parece que a gente estava comprando, sei lá, um tênis online. Foi assim uma coisa que nós decidimos sem fazer conta alguma e a gente acabou se enrolando por conta disso um pouco financeiramente. Isso é história para um outro vídeo, porque essa história é mais longa ainda.
Então foram essas duas coisas que foram mais sinistras, assim, sabe? Que eu faria diferente. Projetaria melhor os meus passos, assim, individuais pro futuro. E também teria sentado para conversar com o Pedro o que ele queria e tal, o que a gente iria mais ou menos fazer, o que a gente queria alcançar. Isso é super saudável. Isso acaba fazendo com que você tenha objetivos, sabe? Você cumpra esses objetivos e você consiga alcançar outros objetivos. Isso é extremamente saudável. Você se arrepende de ter casado tão nova, ter passado por os perrengues da vida, por ainda estar passando por alguns perrengues. Não, gente, de verdade, do fundo do meu coração eu não me arrependo de ter casado tão nova, não me arrependo mesmo. Eu não me vejo tendo outra vida a não ser ao lado do Pedro. A gente tá aprendendo, a gente tá crescendo juntos, tá apanhando um pouco, sabe? Mas uma hora a gente aprende. E eu quero muito compartilhar com vocês algumas experiências, algumas coisas. A gente não tem muitos anos de casados, mas eu acho que o que a gente pode passar como experiência, compartilhar como experiência, ou simplesmente desabafar, enfim, eu acho super legal. É claro que, né, a gente não vou sair daqui contando todos os detalhes do meu casamento, mas eu quero compartilhar com vocês algumas coisas e eu quero trazer novamente esse assunto aqui pro canal e foi por isso que eu quis voltar um pouco na fita, contar pra vocês que eu casei assim tão novinha, contar um pouco o que eu me arrependo de não ter feito, pra gente poder começar a voltar a falar sobre esse assunto aqui no canal, sobre vida de casada, que eu acho que é um assunto que a gente tá precisando muito falar atualmente, tem muitos casais se separando. Eu acho que muitos casais têm se separado porque acham que tudo é perfeito. Então eu quero sempre trazer pra vocês alguma coisa pra mostrar que ninguém é perfeito, que nada é perfeito, mas que com muito amor, perseverança, com escolha, a gente consegue fazer com que seja eterno. Então é isso que eu quero passar pra vocês aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado então desse vídeo aí, reabrindo os trabalhos sobre vida de casada aqui no canal. E se você gostou então desse assunto, se você quer ter mais vídeos sobre esse assunto aqui no canal, não esquece de deixar a sua curtida aqui pra mim. Sugerir também que eu fale sobre alguma coisa sobre esse assunto aqui nos comentários. Ative as notificações também aí, se inscreve e ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal. Compartilha também esse vídeo aí com alguém, minha gente, que tá pra casar, que tá noiva aí. Compartilhe pra salvar a vida dessa criatura que vai casar cedo. Me segue também lá no Instagram, é @priduarteblog, tá bom? Fiquem com Deus então, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!